professor André Rosa, eu queria convidar o senhor também para tirar o papel da... O senhor tira um, o senhor André tira outro. Deixa as pontas. Pega também a outra. Não fica em pé. Vamos lá, gente? Gente, ó, a gente vai fazer o sorteio. A gente vai pegar o seu nome e vocês vão pegar a bicicleta no final, tá bom? Para não ficar segurando a bicicleta durante a aula, né? Por favor. Ok? Bom dia, pessoal. Achei fraco esse bom dia para a véspera do Enem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, como vocês sabem, o grande dia chegou, né? Para quem veio se preparando aí ao longo dessa jornada do ano de 2017 e certamente para quem vinha se preparando também desde a entrada do ensino médio, no primeiro ano, no segundo ano e agora no terceiro ano, vocês como bons atletas que estão treinando, se preparando, vão encarar agora a primeira competição de muitas que certamente vão vir pela vida de vocês, né? O Exame Nacional do Ensino Médio é uma primeira etapa de um ingresso no ensino superior, como já foi dito aqui muitas vezes, em outros momentos, é o início da jornada da formação acadêmica, da preparação para o mercado de trabalho. É agora que vocês vão se qualificar em busca de uma qualidade de vida para se prepararem para os outros desafios que vão ocorrer aí no campo pessoal, no campo familiar. E essa iniciativa do Hashtag Sobral no Enem, ela não começou apenas e não acontece apenas com os momentos que ocorrem aqui, né? Através das aulas, através da distribuição de material didático, através do lanche que vocês recebem, da captação das imagens, de áudio, vídeo das aulas, que são disponibilizadas também nos canais do YouTube, mas as ações do Hashtag do Enem vão se estender agora por 2 dias da prova, né? Como vocês devem saber também, a Prefeitura de Sobral vai estar disponibilizando 7 rotas de transporte escolar, 6 rotas aqui na sede e uma rota também para captação de candidatos que vêm dos distritos, no período das 10 horas da manhã até as 19 horas, acredito que vocês já sabem, ou já deve ter sido dito, mas eu vou reforçar, o VLT vai estar rodando gratuitamente em Sobral. Então, essas são iniciativas e ações que se estendem para além desse momento aqui, que é de fundamental importância. Nós temos esse sábado e o próximo para encerrar a edição de 2017 do projeto. Então eu vou certamente repetir o que eu vou dizer agora. Em nome da Prefeitura de Sobral, da Secretaria de Educação, do nosso prefeito Ivo Gomes, eu quero agradecer aqui, peço uma salva de palmas a toda a equipe da Escola de Formação. Lideradas e liderados, capitaneados aqui pela professora Valdiz, a Escola de Formação tem desenvolvido um papel fundamental nessa gestão atual, com projetos que são pilares fundamentais da Secretaria de Educação de Sobral, especialmente esse, que nós temos um grande carinho, um grande êxito, porque envolve o que nós temos de melhor na cidade de Sobral, que é o futuro de Sobral, que são vocês que vão fazer uma sociedade melhor daqui a alguns anos, e se Deus quiser, ingressando agora no ensino superior e na universidade. Então, boa sorte na prova amanhã, muito sucesso e obrigado a todos os profissionais envolvidos no Hashtag Sobral no Enem. Muito obrigado. Ok? Então, vou pedir ao professor Herbert para tirar o primeiro papelzinho da bicicleta. Vamos lá, olhem os números. R$ 405. Olha aí.
Ah, sua irmã. Seu nome? Maria de Jesus é Grécia, né? Palmas para Maria de Jesus. Gente, faz 13 anos. Baixa a foto, baixa a foto. não vai montar, não tem, vai ter mal, olha só. A gente vai agora chamar o professor André Rosa para tirar o papelzinho da segunda bike, tá bom? Ok, vamos lá, o segundo número agora, professor André. Número 305. 405, 305, coincidência. 305, 305. A pessoa perde uma bolsa de Sobral Neném e ganha uma bicicleta. Gabriel. Gente, é muita fala hoje, né? Mas a gente precisa mesmo conversar com vocês, passar todos esses avisos. Eu vou chamar agora a professora Valdísia, que é a diretora da Escola de Formação de Professores, para dar uma palavra rapidinho com vocês. Palmas para a Valdísia. Bom dia. Na verdade, a minha fala é muito curtinha, mas é uma fala de muita felicidade, é uma fala de muita alegria e é uma fala de muita gratidão também. Dizem que a gratidão é a memória do coração. Vocês já ouviram falar nesse ditado? Pois a gratidão é a memória do coração. Então, tudo aquilo que a gente guarda no coração, que guarda na memória da gente, fica gravado. E a melhor forma da gente manifestar esse sentimento é a gente agradecendo. Então, hoje, particularmente, eu quero agradecer a Secretaria de Educação de Sobral, na pessoa do professor Herbert, nosso secretário municipal de educação, para quem eu também peço uma salva de palmas. Por toda a dedicação, por todo o carinho, por todo o zelo e por todo o acompanhamento que ele fez ao hashtag Sobral no Enem, desde quando a gente iniciou as aulas, em julho, lá no Centro de Convenções. Vocês lembram? Hoje nós estamos, exatamente, no dia 2 de julho. Hoje nós estamos no 17º encontro, só falta um encontro para a gente encerrar o hashtag Sobral no Enem 2017. E eu também, nesse momento, preciso agradecer à Prefeitura Municipal de Sobral, na pessoa do nosso prefeito, Ivo Gomes, que foi o idealizador desse projeto e que confiou a SFAPEG a coordenação desse projeto, por quem a gente vem coordenando junto com a equipe do professor Fábio Frota, que também, antes do dia 2 de julho desse ano, que está conosco
organizando e preparando cada uma das aulas, selecionando os melhores professores do estado do Ceará para trazer para cá, para junto conosco acompanhar esse processo de vocês até amanhã e até o dia 12, quando nós estaremos com a missão quase que cumprida, porque essa missão para nós só estará cumprida depois que nós soubermos do resultado de cada um de vocês, para a gente parabenizar, para a gente também ficar feliz com esse resultado de vocês. Mas hoje eu não poderia sair daqui sem também agradecer a esse time da SFAPESG que esteve aí do ladinho de vocês durante esse tempo. Porque eu gostaria muito de ter trazido para vocês um vídeo com os bastidores do trabalho que eles realizaram desde julho até hoje, inclusive nas madrugadas, para garantir que as coisas funcionassem bem. Desde o momento da escolha, da logomarca, da organização de cada uma das coisas, da capa da apostila, da camisa que vocês estão vestindo, da mochila que foi e voltou não sei quantas vezes para a gente chegar nessa que a gente considerou a mais bonita e que foi aprovada pela gestão municipal. Então, uma equipe que não mediu esforços nenhum, que todos os finais de semana vinham para cá, ou para o centro de convenções, ou para o campus no Cambinho, com muita alegria. Então, em nenhum momento nós tivemos professor Herbert que pedir incisivamente, que solicitar com muito cuidado a presença deles, porque eles estão aqui todos os sábados, acreditem, apostando no sucesso de vocês e trabalhando com muita alegria para vocês amanhã e no dia 12 obterem o êxito que vocês sonham nessa prova do Enem. E o sonho de vocês, eu acredito que seja também o sonho dessa equipe que está aqui trabalhando e se dedicando para que cada sábado a gente tenha mais presença, a gente tenha mais frequência e a gente tenha mais aprendizado. Então, eu queria agradecer a cada um deles. Queria também agradecer ao professor André e em nome dele agradecer todos os professores que passaram por aqui e que também vieram com muita dedicação. No meio do caminho não tinha uma pedra. No meio do caminho a gente encontrou o Fernando. E aí ele se juntou com a gente. Eu preciso agradecer também ao Fernando por estar junto com a nossa equipe já de um tempo bom para cá. E eu acho que ele tem dado uma animada também. O que é que vocês acham? Sim! Pois é. Que é o professor Franzé. Aí nós temos que agradecer. Tem uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem muito, que é a Mazé, que a Mazé é a responsável para ir fazer a escolha do lanche, muito variado, no sinal, coordena essa equipe de logística toda, que eu não sei se vocês também conhecem, mas é uma pessoa assim, que para esse projeto foi fundamental e que, junto com a equipe dela, esteve conosco aqui ao longo desses meses para fazer o melhor. Eu espero que tenha sido o melhor, né? Eu espero. A gente fez com carinho, eu espero que vocês tenham recebido isso como o melhor. E também quero agradecer ao dono da casa, né? O professor Rodolfo, que é o coordenador aqui do SED, é o diretor do SED, porque muitas vezes esteve conosco e abriu as portas do SED, que é também um pouco da casa do professor Herbert, que esteve até bem pouco tempo por aqui. Também o coordenador da Sexta Crédito, o professor Daniel, e todos os diretores de cada uma das escolas onde vocês estudam, onde vocês estudaram, porque eles também se dedicaram para nos ajudar nessa mobilização, para organizar esse hashtag Sobral no Enem. Então, agora, o real motivo desse projeto são vocês. Então, para vocês, eu peço a salva de palmas mais forte.
gratidão e a nossa admiração. E o que nós desejamos para vocês amanhã, vocês sabem, né? É que vocês façam melhor, é que vocês cheguem lá sabendo que do lado de fora, além da família de vocês, além dos diretores das escolas que vocês estudam, estaremos nós espalhados pela cidade, torcendo e acreditando no sucesso de cada um de vocês. Então amanhã a Cléia e a turma dela vão também estar. Nós vamos estar juntos. Então todo mundo vai repetir o que hoje virou febre no estado do Ceará. Enem eu vou passar. Eu vou passar, Enem eu vou 2 dias. Então vamos repetir juntos? Enem eu vou passar. Enem eu vou 2 dias. Bom dia. Bom, vou pedir aos nossos companheiros para voltar aos seus lugares. O secretário pode voltar para o lugar dele também. Vou falar. Gente, antes de passar... Hoje não, vou cantar hoje não, estou sem voz. Antes de passar para o professor André, eu vou ter um momentinho aqui com vocês que eu preciso dar alguns avisos, algumas observações. Eu ia fazer um retrospecto da nossa história, mas acho que os convidados já falaram um pouco, né? Tudo começou, né, lá no dia 2 de julho, vocês lembram? Vocês chegando lá no centro de convenções, aquela fila, vocês indo para fora da escola para receber a partilha de vocês. O kit, né? O stand que estava lá montado, recebendo vocês. Todo mundo aqui recebeu um squeeze, uma camisa, recebeu uma mochila, recebeu a apostila, tudo bancado pela nossa prefeitura. Eu não sei se vocês conhecem a LDB, e é bom ter essa informação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que o ensino médio, ele é responsabilidade do Estado. Então, essa iniciativa do nosso prefeito, ela é fantástica, porque ele está assumindo um compromisso que não é da prefeitura, porque ele quer mudar a realidade desse município. A educação mudou a história de Sobral. Eu não sou sobralense, mas sou filho de sobralense. Eu passava todas as minhas férias aqui. E é incrível, vocês conversarem com os pais de vocês, como essa cidade deu um upgrade em 20 anos. E tudo foi por conta de quê? Da educação. Então, o nosso prefeito acredita muito na educação desse estado. Todo mundo também recebeu em consignação o livro de redação, que nós estamos recebendo de volta para ter para os alunos do ano que vem, porque nós pretendemos continuar com o projeto do ano que vem, certo? Nosso prefeito esteve aqui na abertura, vocês tiveram uma palestra motivacional, tivemos as palavras do nosso secretário, a palavra do Ciro Gomes, que conversou com vocês no primeiro dia, certo? E vocês também foram apresentados a todos os professores. Gente, faz só 4 meses, mas parece que faz um tempão, né? A vida em 4 meses de vocês, como ela mudou significativamente. Então, algumas curiosidades sobre o Sobral no Enem, que eu vou falar bem rápido, porque já foi adiantado aqui, né? O projeto vai completar 19 encontros semana que vem, com um total de mais de 80 horas. Vocês tiveram 80 horas sentados nessa cadeira. Parece que não foi tanto, mas foi 80 horas, né? Com os melhores professores que a gente pôde conseguir. Nós trouxemos de Fortaleza, usamos professores de Sobral, tudo bem pensado e planejado para que vocês tivessem a melhor preparação em tempo recorde que nós podíamos organizar, certo? Eu estou apanhando, né? Então, nós tivemos inicialmente 1.000 alunos matriculados. Nós não conseguimos manter esse número, mas isso era esperado, certo? Todo projeto no tamanho desse, a gente tem uma taxa de pessoas que vão trabalhar, pessoas que têm filhos. A gente teve casos aqui de pessoas que infelizmente sofreram acidente e não podem acompanhar. Então, mas nós tivemos inicialmente 1.000 alunos matriculados, né? Nós estamos atendendo a todos os distritos de Sobral, né? Vocês saíram hoje de manhã lá de Itaperuaba, passou em Aracatiaçu, passou em Patos, galera de Aracatiaçu tirou foto com a gente hoje, né? Minha terra, viu, gente? Nós temos ônibus saindo de Jordão, ônibus saindo de Jaibaras, né? Então, a ideia do projeto é que ele cresça e que no próximo ano, ou daqui a 2 anos, a gente consiga levar esse projeto também para os distritos.
tanto para não precisar que vocês passem por esse deslocamento, vocês não, porque vocês vão passar esse ano, né? Os irmãos mais novos de vocês. Vocês não precisam passar por esse deslocamento e que nós possamos atender um número maior de alunos, certo? Nossos ônibus percorreram em média 4.500 quilômetros ao longo desses 4 meses, juntando os 3 distritos e de volta, e às vezes que nós viemos também para o simulado. Parece pouco, mas a gente conseguiu sair do Brasil, de tanto que esse ônibus percorreu, trazendo vocês todos os sábados, certo? Ao longo do projeto foram corrigidas 1.500 redações. Parece muito, é pouco. Eu estou aqui enchendo o saco de vocês todo sábado e eu vou mostrar já já que infelizmente vocês relaxaram nesse ponto, certo? A equipe da Reda Self, né, comandada pelo professor Vicente, né, os professores que ao longo desse período passaram aqui também, com as redações de vocês, certo? Nós tivemos as mulheres dando aí uma lavada no homem, 65% das redações, né, foram escritas por mulheres. Então, homens, deixem de ser preguiçosos, tá? Vamos escrever mais. Em relação ao tema, nós tivemos 12 temas ao longo desses 4 meses, certo? O tema que vocês mais escreveram na redação foi o tema 3, Brasil frente aos desastres ambientais e os problemas da saúde pública no Brasil. E o último tema, que foi a influência da TV no comportamento brasileiro, nós recebemos apenas 6 redações. Se cair o tema da redação de TV do Brasil amanhã, eu dou um sabacu em cada um de vocês, próximo sábado. Ok? Nós tivemos, pessoal, né, ao longo dessas 1.500 redações, nós tivemos 10 redações nota 1000, 31 redações 960, mas a grande média de vocês, 280 redações, tiraram nota 680. Ou seja, vocês estão acima da média, certo? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, né? Ainda bem que vocês todos estão preparados para o Enem, né? Oh, coisa boa! Né? Primeira coisa que eu acho que todo mundo já fez numa altura dessa do campeonato é conferir o local da prova com antecedência. Vocês devem ter recebido esse cartãozinho por e-mail. É obrigatório levar o cartão? Não, mas eu aconselho. Quem puder imprimir, levar, porque qualquer coisa, se o nome estiver faltando lá, se tiver um documento, não vai ter dor de cabeça, certo? No cartão vai estar lá especificando os 2 dias de prova, que é amanhã e no próximo domingo, e o horário, certo? Eu falo do horário já já. O local da prova, né? Algumas vão pegar a escola com ar-condicionado, agora alguns vão pegar, né, aquela sauna, aquele clima gostoso de Sobral. Você faz prova e ainda perde caloria. Olha que massa, né? O Enem se preocupando com o seu bem-estar, né? Fantástico, né? Separar os documentos necessários antes do dia da prova. Todo mundo, pelo amor de Deus, não vai procurar o RG amanhã, 8 horas da manhã, não. Chegar em casa hoje, olha se o RG está ok, certo? Se tiver perdido, vai fazer um BO. Não leva xerox, não aceita xerox do documento, tá bom? Fazer o percurso com antecedência para conhecer o caminho e verificar possíveis atalhos. Hoje de manhã nós tivemos o caso aqui de uma moça que o cartão dela está com Lísia Pimentel, mas o endereço está diferente. E aí aquela dúvida, eu vou para o Lísia ou eu vou para o endereço? Então, às vezes acontece isso também. Então é bom você sair de casa mais cedo, passar no local da prova, porque você vai ter que se deslocar, certo? Verificar qual o melhor meio de transporte para chegar até o local da prova. Já falamos, né, que o VLT vai estar liberado. Gente, para todo mundo. Inicialmente, nós íamos pedir a todos vocês que fossem amanhã fazer a prova com a blusinha. Mas uma pessoa muito atenta, ela olhou para a blusa e falou assim: não podemos deixar que os alunos se caminhem para fazer a prova com a camisa. Por quê? Porque a camisa de vocês está cheia de fórmulas. Parece besteira, mas vai que a gente pega um fiscal de sala que diz que está com pesca na camisa. Eu sei, parece besteira, parece engraçado, mas não é. Então assim, é uma pena. Eu queria todo mundo de amarelo amanhã, mas para evitar dor de cabeça, todo mundo da paisana amanhã, tá bom? Infelizmente. Ano que vem a camisa não vai poder ter fórmula, viu? Tá anotado. Esse aviso, ele é meio óbvio, mas eu tinha que colocar, né?
Hoje à noite vai todo mundo pro forró? Não! Vai todo mundo descansar. Não saiam hoje. Estejam amanhã inteiros. As festas vão continuar depois do Enem, tá? Então, não sair nos dias anteriores à prova. Lembre-se, a prova começa no horário de Brasília. Olha só o que é que o cartão fala pra gente, ó. Você tem que estar meio-dia. Só que meio-dia em Brasília. Então você vai ter que estar a que horas no local da prova amanhã? E que horas a prova começa? 12 horas, ok? Então toma cuidado com isso, tá? Estejam lá às 11 e começa a prova meio-dia. Gente, é um horário péssimo. Péssimo, porque é a hora que a barriga ronca, né? É a hora que, como eu, por exemplo, eu sempre tiro meu cochilo depois do almoço. Então, além de uma prova de conhecimento, amanhã também é uma prova de resistência, tá? Então saiam bem alimentados. Dica do Sênio para o Enem, chega adiantado, tá? Leve mais de uma caneta. A caneta, pessoal, ela precisa ser preta e ela tem que ter o corpo transparente. Se você levar a caneta com a branca, colorida, se você levar lápis, você não vai poder utilizar, certo? A caneta tem que ser preta e ela tem que ter o corpo transparente. Então, lápis e caneta, nem pensar. Opa! Eita, que eu apanhei do slide agora. Vai dar certo, já deu. Oitava dica, leve um lanche saudável, né? Que a gente vai fazer o Enem. Oh, meu Deus do céu! Foi planejado, pessoal, para vocês irem aqui de mais piada. Tem gente que vai fazer o Enem e parece que vai acampar, né? Leva aquele garrafão de 2 litros, leva chilitos, leva tudo. Gente, eu não sei vocês, mas eu odeio quando eu tô fazendo prova e começa aquele creque. Então, aquilo que eu não quero para os outros, para mim eu não quero para os outros. Então, além disso, está lá no edital desse ano que os lanches vão ser vistoriados na entrada. Então, só levem Tupperware se ela for transparente, tá? Não levem Tupperware colorida, fosca, você vai ter que jogar fora e sua mãe sabe como as mães da gente são com Tupperware, certo? Pessoal, o hashtag Sobral no Enem, ele está acabando semana que vem em relação às aulas. Mas o atendimento a vocês ele vai continuar, certo? Os canais de comunicação eles vão estar abertos. Quando for mais próximo do resultado do Enem, eu vou lançar um vídeo para vocês ensinando como é que vocês acessam o SISU, que é o sistema em que vocês vão entrar na faculdade. Uma coisa que eu quero que vocês tenham muita calma também é que nem todos vocês vão conseguir entrar na primeira chamada. Tem gente que fez o Enem do ano passado que entrou mês passado na faculdade, certo? O SISU vai ficar aberto durante uma semana e você não tem acesso aos vários cursos. Então eu vou lançar editais, eu vou lançar um vídeo e vou ficar acompanhando vocês nas redes sociais. Então eu gostaria que vocês, quem não curtiu ainda, né? Olha o merchan, acessa lá facebook.com/sobralnenem, curte a página, tem uma pessoa lá super legal respondendo vocês, certo? Tirando dúvidas. Então o canal está aberto. E também é o canal por onde a gente vai querer que vocês informem quais foram os cursos que vocês entraram. A maior propaganda que a gente vai ter desse curso é a aprovação de vocês. E o melhor caminho que a gente tem para manter esse curso é a gente mostrar resultado para a sociedade. Então, não sejam egoístas. Comemorem, raspem o cabelo, mas divulguem para a gente, pelo amor de Deus. Certo? Além de Sobral no Enem, eu queria divulgar também, pessoal, a página da SEDUC. Você vai em seducsobral.blogspot.com.br e lá você encontra na aba Projetos todas as informações. Eu já coloquei isso no Facebook, né? Você encontra as aulas que são gravadas, você encontra a apostila, você encontra os simulados, você encontra todo o material, os gabaritos, o que você precisar vai estar lá na página da SEDUC. E por último, né, eu queria divulgar o Flick, né? Eu não sei nem se pronuncia assim, Juliano, é Flick? Flick da SEDUC Sobral, onde vocês vão poder encontrar todas as fotos, desde o primeiro encontro. Todas essas fotos que eu coloquei no slide de hoje foram tiradas de lá. Vocês podem brincar de se achar onde está o Wally, certo? Então acessem, né? As fotos são tiradas pelo nosso amigo Giliardi, certo? Essa assumidade aqui na câmera. Gente, amanhã vão alimentados, cheguem cedo, certo?
não se atrasem, não entrem nas estatísticas. Eu queria avisar o pessoal lá de Aracatiaçu que estava perguntando, os ônibus vão estar disponíveis para vocês, tá? Vocês podem pegar os ônibus para fazer a prova de Sobral. Ou seja, o que a gente puder fazer por vocês, contem conosco. Agora é a hora de vocês dormirem bem hoje, estarem bem alimentados, descansados, fazer essa prova com muita calma. A gente acredita muito em vocês. Só falta vocês dizer assim, eu vou passar. Vamos lá? Eu vou passar? Beleza, muito obrigado. Eu vou passar a fala agora para o professor André Rosa, tá bom? Boa aula. Bom dia a todos. Eu estou extremamente emocionado por vários motivos. Primeiro pelo convite, depois pelo calor humano, depois pelo calor da cidade. Eu tenho uma ligação muito forte com, inclusive também familiar, não diretamente com a cidade de Sobral. E a cidade de Sobral também ela tem uma ligação muito forte pela questão histórica que eu contava muitas vezes em sala de aula. Sobral, ele é inspirador, né? A questão inspiradora. Fernando, quer falar ainda alguma coisinha? Só um último detalhe, tá, pessoal? Já a gente continua. A coisa que vocês vão perguntar durante a semana eu não falei. Gente, a gente prometeu, e promessa dita, a gente vai cumprir, que a gente vai sortear 15 bolsas, né, da Faculdade Luciano Feijão. O critério que a gente falou para vocês era a questão da presença, né? Vocês teriam que ter todas as presenças. Então, essa semana, eu vou postar lá no Facebook, hashtag Sobral no Enem, a lista de quem está apto para os sorteios, certo? E no próximo sábado, provavelmente, a gente vai ou sortear ou dar o caminho das pedras para vocês concorrerem a essa bolsa, certo? Então, na semana, eu divulgo a lista de quem está apto a ganhar a bolsa. E no sábado, que é a nossa última aula, a gente explica todo o trâmite legal de como é que vai funcionar o sorteio dessas 15 bolsas lá da Luciano Feijão, tá bom? Obrigado. Obrigado. Então, só para complementar, nós estamos aqui num momento de muita glória. Imaginar, me desculpe quem sabe até a grosseria logo no começo do nosso encontro, imaginar que tem algumas pessoas que ficaram no meio do caminho. Com todas essas oportunidades, faz com que você cresça ainda mais o seu desejo de passar. Porque é exatamente isso que acontece tipicamente num concurso tão grande como esse. Algumas pessoas que fazem por fazer, algumas pessoas que desistem, e vocês que vão passar. Então existe essa diferença. Isso é a diferença. É a vontade de fazer. Por isso eu, antes de começar a trabalhar em si na aula de hoje, eu quero dizer que a frase que eu estou dizendo a todos os meus alunos é: dê seu máximo. Dê seu máximo. Você ainda não deu o seu máximo. Você ainda precisa dar seu máximo. Vai dar seu máximo amanhã, vai dar seu máximo no próximo domingo, e vai continuando a fazer isso até conseguir ficar realizado. O Enem não é tudo na sua vida, mas vai ser um primeiro momento importante, tá? Então, no final das contas, dê o seu máximo e amanhã a prova é sua, pode ter certeza. Eu queria conversar um instantinho com vocês. É uma conversa técnica, mas ela não é demorada. E eu queria, quem sabe, não gerar nenhum tipo de confronto. O que eu vou dizer é quem sabe, uma opinião misturada com uma certa pesquisa. E eu acredito que eu possa estar contribuindo com o que eu vou dizer. Nesses últimos anos, a prova do Enem, ela foi variando bastante. Isso, estou falando em prova de ciências humanas. A prova de ciências humanas era uma prova de história. Pense numa prova que irritava bastante um professor, por exemplo, de geografia, era a prova do Enem. Porque das 45 questões, só existia, quem sabe, 10 questões de geografia. Aí começaram a melhorar, porque a ideia de novo Enem é a partir de 2009. Nessa melhora, botaram mais geografia,
aumentaram um pouco filosofia e sociologia, mas a história não tinha menos do que 25 questões. Opa, muito obrigado, querida, pode deixar. Obrigadão, hein? Então, nesse caso, a história estava sempre prestigiada, quem caía mais era a parte de história do Brasil, e o professor de história, como no meu caso, ele ficava muito tranquilo, dava muita matéria, a matéria caía mesmo, mas o que aconteceu desse ano de 2015 e 2016? Um equilíbrio. Esse é o primeiro momento que você tem que, quem sabe, ficar atento. Hoje em dia, a prova de história não chega, às vezes, a 20 questões. E a prova de filosofia e sociologia, se a gente pode distinguir alguma coisa dessas questões, ela já está passando das 12, 13. Então, uma dica técnica, tá? Vá equilibrando suas revisões. Porque se isso está acontecendo na parte de ciências humanas, está acontecendo também na natureza, que ainda é uma prova que você irá fazer, que eu não quero me preocupar tanto com ela agora. Outra coisa que eu quero que você observe. A prova, é claro, tem sempre aquela linha de interpretação, tanto textual como de imagens, isso você já deve conhecer muito bem. Mas só que está sendo esperada, por conta de estar sendo falado pelas mudanças de governo, que a prova esse ano pode ser um pouco mais técnica. O que isso significa? Significa que ela pode lhe perguntar mais coisas com um conhecimento prévio. Exemplo, pode ser que nesse ano a prova venha perguntar mais as efemérides. O que seria isso? As datas comemorativas. Então é bom dar uma lembrada nelas. Dá uma lembrada do que foi, dá uma lembrada do que pode ter de relação com uma atualidade. Isso é importante. Exemplos. Nós estamos fazendo 500 anos de reforma protestante. Reforma protestante é um assunto muito bom para a prova e é um assunto muito bom para fazer uma relação de atualidade, como? Falando de intolerância religiosa. E não é nem assim. Você está com aquele determinado assunto, ele faz uma ligação com uma atualidade fácil. Exemplos, com a questão dos refugiados, que são também repudiados por situações ligadas à religiosidade, à cultura. Ô André Rosa, me lembra mais ou menos o que foi a reforma protestante aqui? Simples. A Igreja Católica na Europa era única. A Igreja Católica na Europa era toda poderosa. A Igreja Católica na Europa era a senhora feudal. Ela mandava e desmandava como queria. Só que existiam algumas coisas que incomodavam naquele período, principalmente a questão da venda das salvações das pessoas. Você é pecador? Analisava o padre, mas você tem uma salvação. Como, padre? Eu quero me salvar, eu quero ir para o céu. Tranquilo, aquela casa é sua, dê para Deus. Como é que eu vou dar minha casa para Deus? Entregue primeiro para mim, que sou o padre. Eu sou o padre, eu sou o representante de Deus, eu fico com a sua casa, aviso a Deus que você tem uma casa para se livrar dos pecados e você está com um tijolo no céu. É mesmo, padre? Claro, meu filho. Você está duvidando? Não sei, o senhor está falando a verdade? Claro, meu filho, eu sou um homem de Deus. Eu tenho certeza que se você der essa casa para mim, você está no céu. É? Como é que o senhor consegue provar isso? Morra, para você ver. Quando você morrer, você no céu vai entender isso. Ah, tá bem. Não, eu entrego a casa para o senhor, tranquilamente. Isso era chamada venda das indulgências, como eu acabei de dizer. E algumas pessoas, é claro, entendiam que isso não era bem verdade. E uma pessoa resolveu contestar isso. Uma pessoa da igreja que resolveu sugerir uma reforma na igreja. Era um doutor em teologia chamado de Martinho Lutero. Então vamos lá. O que é a reforma? É a quebra da unidade da igreja. É o momento em que se dizia: a igreja não pode continuar com isso, vamos reformá-la. Só que o Papa acaba não gostando da reforma, excomunga o Lutero, que com pessoas que sem dúvida nenhuma concordam com ele, resolvem protestar contra essa igreja. Por isso a reforma, que é o movimento, acaba gerando como religião o protestantismo, que é seguido por outras pessoas. Lutero é na Alemanha, mas ele tem um seguidor na Suíça, na verdade ele tem um seguidor na França, que é o senhor João Calvino.
que acaba indo para a Suíça para fazer a sua reforma, que no caso ele faz lá uma reforma que tem o nome dele, é chamada de calvinismo. Qual é a diferença? É que em Lutero, lá na Alemanha, ele diz que o homem se salva pela fé, enquanto Calvino, lá na Suíça, diz que o homem se salva pelo trabalho, porque o Calvino era baseado na questão dos pecados capitais, e o Calvino dizia: o pecado acaba com o homem. Então o homem tem que combater o pecado. E um dos principais pecados que existe no homem é o pecado da preguiça. Se o homem é preguiçoso, ele vai para o inferno. Então, Calvino, como é que eu me salvo? Trabalhando. Quanto mais você trabalha, mais você vai para o céu. Aí uma determinada classe social que detestava certas coisas da igreja começou a dizer assim: peraí, o Calvino está dizendo que quanto mais eu trabalho, mais eu vou para o céu, mas quanto mais eu trabalho, mais eu encho meus bolsos de dinheiro. Puxa vida, que religião maravilhosa. Quer dizer, eu trabalhando vou para o céu. Coisa boa. Então a lei do trabalho virou salvação. E ainda tem um terceiro reformador, que é o rei da Inglaterra, chamado de Henrique VIII, que o Henrique VIII vai fazer essa reforma principalmente pensando na sua condição pessoal. Já não gostava mais da mulher, que ele casou por arranjo, que era uma princesa espanhola, e resolveu se separar dela para ter um outro casamento. Ele fez o anglicanismo, que tem como principal característica o divórcio. Tanto que ele casa 6 vezes. Ixi, professor, ele se separou muitas vezes, né? Não, ele não se separou de todas as mulheres, não. Ele se separou de duas ele mandou matar. Uma morreu no parto, e a outra morreu antes de fazer alguma coisa com ela. Por sinal, essa última esposa do Henrique VIII, ela já era viúva 2 vezes, por isso durante muito tempo diziam que ela tinha assassinado o rei. Mas isso nunca foi comprovado. Entenda o que? Resumindo, reforma é um bom assunto. Reforma pode ser utilizada como prova. Reforma lembra o que? A fragilidade da igreja. Lembra o que? Um surgimento de uma nova era, que é a era moderna. Lembra o que? Lembra a contra-reforma, porque a igreja fica desesperada. Você concorda comigo? A igreja poderosa, a igreja que mandava em tudo, a igreja que tinha fiéis, agora ela não tem mais. É por isso que a igreja, para recuperar os fiéis dela, ela resolve sair da Europa para vir para a América. A reforma não está fazendo 500 anos? Então isso é em 1517. Em 1500 descobriram o Brasil. Em 1517 vivemos o período pré-colonial. Em 1530 começa a colonização com as capitanias hereditárias. Você lembra das capitanias hereditárias? Lembra? Vamos lá. Eu vou lembrar das capitanias hereditárias quando me veio a memória de um aluno meu que dava aula no ensino fundamental e fazia uma coisa antiga, rapaz, mas que me facilitava a vida, chamada de arguição. Eu chamava alguns menininhos para fazer algumas perguntas e chamei o menino e disse assim: me defina capitanias hereditárias. Nunca me esqueci disso. Ele encheu o peito de ar. Rapaz, foi emblemático para me dar a resposta. Capitanias hereditárias da divisão do Brasil, lotes de terra, do lado das pessoas, confiança do rei que passava o satélite, vai para filho. Eu disse termina que disse gol. Como é que é? Eu não entendi não, André Rosa. Simples. É a divisão do Brasil em lotes de terra, que eram doadas a pessoas de confiança do rei, que passavam essas terras de pai para filho. O menino tirou 10. Eu não entendi quase nada, mas eu vi que ele se esforçou. Entendeu? Quando os donatários vieram para cá, começaram a colonização. A colonização tinha uma dificuldade. A dificuldade era o indígena. Então a igreja teve uma ideia. Que tal eu ir para a América, catequizo esse índio é acalmado e ele vai virar meu fiel. Sabe o que aconteceu? Isso deu certo. A igreja veio para cá, começou uma catequese, a catequese facilitou a colonização e a igreja ficou forte. Tanto que o país mais católico do mundo é o Brasil. O segundo país mais católico do mundo é o México. O que isso quer dizer? Que tem mais católico na América do que na Europa, onde a igreja é católica, apostólica, romana. Entenderam? Isso é a contra-reforma. Então isso pode ser questão de prova. Outra coisa que o pessoal está falando muito. Você concorda comigo que os meios de comunicação, principalmente uma TV aberta como a TV Globo, influencia muita coisa na vida da pessoa, né? Influencia, não é isso?
Recentemente esteve uma novela na Globo, que essa novela falava das situações, das peculiaridades da vida do Dom Pedro I, um novo mundo. Estava tentando me lembrar. Essa novela, é claro, tinha muitas fantasias, muitas condições fantasiosas, sem dúvida nenhuma. Mas algumas coisas eram verdade, como por exemplo alguns personagens. Falava-se do imperador, falava-se do futuro Dom Pedro I, certo? E quando se fala de Dom Pedro I, concorde comigo, se fala sobre independência. Tranquilo? Neste ano está se fazendo 200 anos de um movimento pró-dependência. Não é um movimento que faz a independência, mas um movimento que queria a independência. É um movimento chamado de Revolução Pernambucana de 1817. Quer dizer, falaram tanto na novela de independência, falaram tanto sobre as questões de libertação do Brasil, porque não pode se lembrar de fazer uma questão sobre Revolução Pernambucana. Só lembrando, a Revolução Pernambucana, ela é uma revolução republicana. A Revolução Pernambucana, que é a separação do Brasil de Portugal. A Revolução Pernambucana é considerada uma revolução elitista. E a Revolução Pernambucana, ela tem algumas alianças. A Revolução Pernambucana, só para você ter uma ideia, ela une-se à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. O Ceará participa da Revolução Pernambucana. É apenas de uns 10 dias. É somente na região do Cariri. É com a Bárbara de Alencar, mas participam. Tá? É diferente da Confederação do Equador, que já é uma outra versão da Revolução Pernambucana. É em 1824. É uma revolução popular. O Ceará participa também. E um dos lugares de participação é Sobral. Por sinal, o participante, o que lidera a cidade de Sobral, não é necessariamente sobralense, mas nasceu bem pertinho daqui, em Groairas, que é um cara chamado de Padre Mororó. Que esse cara é considerado até mesmo uma grande liderança desse movimento. Mas isso é outra conversa. Dá uma olhada nesse assunto, Revolução Pernambucana de 1817, porque lembra a independência do Brasil. Veio outro assunto que eu acho que foi comentado aqui com vocês, que é o assunto ligado à questão da Revolução Russa. A Revolução Russa está fazendo 100 anos. É de 1917. Eu posso ter essa revolução na questão de prova? Claro, já caiu em algumas particulares. Tá certo? Alguns vestibulares lá em Fortaleza, elas já chegaram a acontecer em algumas universidades particulares, e esse assunto esteve nessas universidades. Tá? Mas vamos pensar, quem sabe, em outra relação. Em 1917 acontece a Revolução Russa. Essa Revolução Russa foi bem sucedida. É uma revolução liderada pelo povo, é liderada por um partido político chamado de bolchevique. Tá? Deu certo. A Rússia virou até um novo país, virou a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Nesse mesmo ano, porque o Enem adora a história do Brasil, nesse mesmo ano estava acontecendo uma coisa importante no Brasil. Olha só, te contar esse negócio, vou tentar ser bem pontual. Se não entender, pode até perguntar, tá? Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Em 1914 a Europa estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. E em 1914 o Brasil sentiu a Primeira Guerra Mundial. Como? Porque a Europa era o nosso maior fornecedor de industrializados, o nosso maior comprador de café. O Brasil era produtor de café. Em 1914 nós vivíamos a política do café com leite. Como a Europa estava em guerra, ela não poderia nos comprar café e principalmente nos fornecer produtos industrializados. Então em 1914 nós começamos o nosso segundo surto industrial. O primeiro foi de Mauá, no tempo do segundo reinado. O segundo é no tempo da República Velha. Mais precisamente no governo do senhor Venceslau Braz, que era o presidente da República na época. Então concorde comigo, por conta da guerra, o Brasil teve que se virar produzindo industrializados. Se nós criamos indústria, nós começamos a ter operários. E a indústria daqui era muito deficiente. O empresário criava a indústria, contratava a gente e dizia: trabalhe. Eu trabalho fazendo o quê? Trabalhe. Tá aí, eu vou ganhar quanto? Trabalhe. Trabalho, 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 trabalho. Salário, direitos,
folga, até Getúlio Vargas, as férias que existiam não eram remuneradas. Então ninguém tirava férias. Porque coisa horrível é a miséria. Não. O cara liso, o cara sem dinheiro, sem dúvida nenhuma, é muito triste. Então, para que tirar férias liso? Tirar férias sem remuneração? Então ninguém tirava férias. Então, no final das contas, o que acontece? Naquele tempo, o trabalhador sofria, trabalhava demais e ganhava muito pouco, não existia salário mínimo, nem mesmo descanso. Então chegou um momento que o trabalhador, principalmente influenciado pelas coisas da Europa, disse: basta, eu tenho que fazer algo, eu tenho que reagir. E em 1917 aconteceu a primeira greve geral do Brasil. Por sinal, neste ano, foi até num dia de semana de sexta-feira, aconteceu uma greve geral no Brasil, 100 anos depois, dando a entender, infelizmente, o quê? Que algumas coisas não mudaram. Então, eu tanto posso fazer uma questão sobre a Revolução Russa, como sobre movimentos operários pelo mundo afora, a reivindicação antiga, as mudanças trabalhistas. E quem sabe eu posso fazer isso até como tema de redação. É por isso, até a dica que eu venho a lhe dar rapidinho. Quando você estiver na sua prova, você vai chegar cedo. Bote na sua cabeça que você vai chegar 11 horas no local de prova. 11 horas. Está entendendo? 11 horas você chega no seu local de prova. Entrou, se acomodou bem, longe de porta, longe de janela, longe de porta, longe de janela. O bicho vai distrair uma pessoa, uma porta, uma janela. Longe de porta, longe de janela. Mas se eu chegar e não encontrar um lugar, porque você chegou tarde. Se você chegar e não encontrar um lugar ideal, porque você chegou tarde. Então tem que chegar cedo, para pegar o melhor lugar, e chegando lá, se acomodou, recebeu a prova. Quando receber a prova, passa os 10 primeiros minutos lendo a prova. Lendo a prova. Frank Miller estudou a verdadeira batalha, 300 vezes por isso, ingressa. 2. Os combates dos gladiadores, gladiador romano. 2. Roma. 3. As invasões e dominação da região na Ibéria. Europa medieval, Idade Média. Você vai fazer assim. Os 10 primeiros minutos. Vai ler as 45 questões de humanos e as 45 questões de linguagem. Para entender a prova. Para saber qual é a temática da prova. Vixe, aqui está falando sobre política, aqui está falando sobre mulher, aqui está falando sobre doença. Depois que você fizer isso, você pega a redação. Para quê? Para ver se algum tema da prova de humanas lhe ajuda no repertório da prova. Você está me entendendo? Tipo, a prova vai ser sobre sistema prisional. É ruim para ti, né, cara? Eu me movimento muito, né? Não, que isso. Tá tudo tranquilo? Me deixa à vontade, porque eu sou muito inquieto, tá? Eu acho que eu sou hiperativo. Mas vamos lá, eu não quero assustar ninguém, tá? Não sou tranquilo, não. Mas vamos lá. O que eu quero lhe dizer é que quando você pegar a sua prova, vamos imaginar que o tema da redação seja sistema prisional. Cara, sistema prisional me lembra criminalidade, me lembra tortura, me lembra escravidão. Eu vi uma questão sobre escravismo brasileiro na prova. O texto é do Caio Prado Júnior, um grande autor sobre a história do Brasil. A escravidão beneficiava toda uma população de brancos aqui no Brasil colonial. Mesmo com as palavras do padre Antonil dizendo que os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, ainda assim ele era humilhado e massacrado. Você está me entendendo? Quer dizer, você teve ali uma confirmação do processo escravista colonial, teve ali uma citação importante que você não usa, citação que está na prova você não copia, mas você pode criar uma outra saída. Acredito que o sistema prisional lembrará períodos da escravidão brasileira, que foram muito bem avaliados por estudiosos como Caio Prado Júnior, que chegaram até mesmo a lembrar jesuítas que diziam que os escravos eram partes essenciais da nossa economia. Mas eles não podem ser mais. Nós temos agora um trabalho livre. Esse trabalho, e aí foi desenrolando, meu irmão. É por isso que é bom chegar cedo.
Leia a prova, entenda a temática, entenda a citação e faça o melhor repertório. É assim que você tem que fazer. É assim, essa é a maturidade do processo. Tá certo? Vamos só lembrar uma outra coisa. E aí, finalmente, eu começo a fazer algumas questões para a gente começar a pensar em cima de temas. A prova do Enem, ela gosta muito de História do Brasil. Realmente gosta, tá? A prova deve ser um pouco mais técnica, possivelmente pelas mudanças da banca. E em História do Brasil, existem algumas coisas de comemoração que é a cara de prova. Por exemplo, Vargas. Você toda a vida que estuda para uma prova, você não estuda Vargas, pois você vai estudar de novo, tá? Vargas começou seu governo em 1930. Em 37, ele começa uma fase de governo chamada de Estado Novo. O Estado Novo é o período que é considerado a ditadura do Vargas. E quando ele começa essa ditadura, ele começa exatamente com uma Constituição. A prova do Enem adora fazer isso. Adora dar uma olhada nessas constituições, adora ver o que é que mudou de uma constituição para outra. E Vargas, além de passar muito tempo, ele ainda tem 2 constituições, e uma delas agora está em comemoração. É uma constituição que era até mesmo inspirada numa constituição europeia chamada de Constituição Polaca, que era a constituição inspirada na Polônia, certo? Essa Constituição de 37 é autoritarista, ela é outorgada. O que é isso? Ela é imposta. As leis só podem ser de 2 tipos, ou outorgadas ou promulgadas. Quando a Constituição é outorgada, ela é imposta, colocada goela abaixo para o cidadão. Quando ela é promulgada, ela é eleita, ela é votada. São 7 constituições que o Brasil teve: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, que é a atual. Dessas 7, 2 são outorgadas. 1824, que é do imperador, que tem inclusive um 4º poder, e de 1937, que é do Vargas. Então ela já é diferente. Ela já é imposta para a população, tem até mesmo pena de morte, tá? Para favorecer a ditadura. Oi, meu amigo. A de 1967, que é da ditadura, também foi otorgada. Não, a pergunta dele é ótima. Professor, agora me toquei de uma coisa. Está se fazendo aqui a comemoração dos 80 anos da Constituição do Vargas, que pode ser cara de prova, mas também está se fazendo a lembrança dos 50 anos de uma Constituição no tempo do regime militar, que é de 67. Em 67, até me lembro, André Rosa, que o presidente era o Costa e Silva, e já vivíamos um processo de ditadura. Essa Constituição, ela não é outorgada, não? Oficialmente, não. Oficialmente, não. O que acontece? A Assembleia Constituinte desse momento ainda tinha eleições. Só depois dessa Constituição, e principalmente depois de uma coisa chamada de Ato Institucional número 5, né? Porque no tempo do regime militar existirão exatamente esses atos institucionais para fortalecer o poder de quem? O poder do presidente da República. Então, a partir daí, as implantações vão ser mais severas. O AI-5 é de 68. O AI-5 é de dezembro de 68. Então, é assim, oficialmente, não. Oficialmente, não. Mas se a gente viu governo Castelo Branco, governo Costa e Silva, governo do Médici, governo do Geisel, governo do Figueiredo, eles tendo aquela austeridade, aquele comando, você diz, essa Constituição não pode ser democrática. A democrática não vai ser, não. Apenas ela conseguiu ser eleita. Existe uma Assembleia Nacional Constituinte para elegê-la. Mas as outras leis não. As outras leis não. Né? O ato institucional número 5, por exemplo, fechava o Congresso, implantava a censura. Então poderia ter uma questão até mesmo sobre o regime militar. Por sinal, estou dando até mesmo uma dica, que quando você estuda, por exemplo, Grécia, você geralmente não vê uma questão de Grécia. Geralmente a questão de Grécia ou é sobre filosofia ou é sobre política, não é sobre história de Grécia. Pois quando você geralmente pega uma questão de Grécia, ele fala sobre democracia, para comparar os nossos dias. Por que você também não dá uma estudada, quem sabe, nesse momento hoje de tarde, antes de descansar de vez, antes de fazer sua redação? Por que você não estuda tirania? Isso
Estamos passando tempos difíceis, meninos. Tempos em que a extrema-direita está querendo tomar o poder mais uma vez. Uma extrema-direita que cresceu na Alemanha de novo. Uma extrema-direita que tem muito poder na França. E quem sabe, podemos estar com uma extrema-direita também aqui no nosso país. Então, a tirania, para ser compreendida e comparada, pode ser um bom assunto de prova. Então, como estamos, quem sabe, pedindo uma parte da população que pede, de novo uma intervenção militar, vamos entender o que é. Vamos entender o que foi. Para, nesse entendimento, obviamente, você, é claro, compreender melhor e acertar a sua questão. Meu amigo, por favor. Professor, o que estava debatendo sobre a nova ditadura militar pode cair na prova do Enem desse ano? O que acontece é o seguinte, certo? Nós não temos nada plenamente organizado. O que acontece, eu acho que você pode concordar comigo, é que como estamos vivendo uma crise muito aguda, muito intensa, é muito típico a pessoa naquela crise, naquela agonia, naquele desespero, é muito desemprego, é muita criminalidade. Tudo isso refletir numa necessidade de uma solução rápida. Eu quero uma solução rápida. Por sinal, estou falando de redação de novo, rapidamente. Você não tem que dar uma solução para a sua redação, né? Geralmente, a solução que muita gente escolhe é a lei. Você notou isso? É a lei. Tenho que ter uma lei severa para isso. Tenho que ter uma lei para isso. Tenho que fazer a justiça disso, né? Então, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, alguns períodos muito difíceis. A questão principalmente da criminalidade. Então, o que acontece? Algumas pessoas que viveram no tempo do regime militar dizem mais ou menos assim: neste tempo, no tempo dos militares não tinha isso. No tempo dos militares esse cara estava preso. No tempo dos militares tinha sido feito alguma coisa para acabar com esse rapaz. Então, nessa lembrança de que neste tempo a coisa agia, a coisa acontecia, está sendo, quem sabe, retomado um pouco dessa opção. Mas é assim, o movimento ele não tem assim ainda uma cara, quer dizer, uma cara não, né? Porque existe um deputado federal pelo Rio de Janeiro, que é o senhor Jair Bolsonaro. Esse rapaz, ele quem sabe, se apresenta muito, né, naquela linha até mesmo de querer resolver um pouco com isso, tá certo? Mas ainda não é um movimento com total consistência. Quem sabe o Bolsonaro pode ser um representante, tá bem? Mas por conta disso, de não ter ainda consistência, de não ter um movimento ainda plenamente, eu acho que a prova não colocará. Eu acho que a prova pode, quem sabe colocar o quê? Estamos passando um tempo muito semelhante, é uma crise, e que deveria ser resolvido com uma lei mais severa, como no tempo dos militares. Quem sabe pode ser colocado isso aí, tá bem? Então, lembre-se disso, mais uma vez recapitulando o que nós conversamos: reforma, que pode ser relacionado principalmente a elementos, no caso de contra-reforma, de intolerância religiosa. A Revolução Pernambucana de 1817, lembrando a independência do Brasil. Nós também falamos da Revolução Russa, que pode ser relacionada a movimentos operariados, tá certo? E falamos de constituições, onde a que eu coloquei em destaque foi no tempo da era Vargas, que com certeza Vargas vai cair amanhã. Com certeza. Tá? Com certeza. É quase impossível não cair. Ou vou falar de nacionalização de indústria, ou vou falar de populismo, ou vou falar de totalitarismo, o Vargas vai ser citado. Tá certo, meninos? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu escolhi algumas questões para colocar nos slides. Tá claro? À vontade, diga lá. Exato, também. Sim. Professor, existe também um tema que é muito cara de prova, é um tema muito abrangente, que tem algumas comemorações que a gente pode lembrar, que é exatamente o tema Guerra Fria. A Guerra Fria, só para refrescar a memória, foi um período de confronto. Esse confronto ele não existiu, vamos dizer, diretamente nos oponentes, tá? Esse confronto Guerra Fria é um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética não chegaram a fazer uma guerra diretamente. Por quê? Porque eles entenderam que a sua força militar era tão descomunal que se eles lutassem diretamente entre si, eles o que é que iriam gerar? Eles iriam gerar o fim deles mesmos e quem sabe o fim do mundo.
Tá certo? Só que eles resolveram fazer dessa Guerra Fria um confronto ideológico, mas colocaram pessoas para lutar por eles. Então eles começaram a formar blocos, e isso criou o que a gente pode chamar de uma bipolarização mundial. Nesse período, está acontecendo muitas... o nome do período é Guerra Fria, mas nesse período estão acontecendo muitas guerras quentes, muitos confrontos diretamente. Uma revolução como a Revolução Chinesa, em 49, a Revolução Cubana, em 59, o patrocínio que os Estados Unidos faz a alguns governos autoritaristas na América Latina, a guerra do Vietnã na década de 60, a guerra do Afeganistão na década de 70, a questão palestina, porque em 1948, isso é para ano que vem, a ideia já é colocada em 47, mas em 48 é que se forma devidamente a criação do Estado de Israel, e a criação do Estado de Israel significa o quê? O início da questão palestina. O meu amigo aqui lembrou da questão ligada à corrida espacial. A corrida espacial também é um momento da Guerra Fria. Por sinal, existe um filme ótimo. Se você não assistiu e tiver uma condição de assistir, vai servir tanto para o estudo como também para relaxar. Esse filme é maravilhoso. Fala sobre Guerra Fria, fala sobre racismo, fala sobre feminismo, que é um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Para quem diz assim, nunca ouviu falar, já esse filme ficou bem conhecido. É aquele filme que conta a história de 3 negras que são contratadas pela NASA para servir como os computadores da NASA. Elas eram inteligentíssimas, sabiam fazer cálculos rapidíssimos para servir aos cientistas da NASA. E uma delas, quer dizer, na verdade todas as 3, mas principalmente uma se destacou tanto, que ajudou o homem a ir ao espaço, ajudou o homem a ir à Lua. Mas por que essa sangria desatada, essa vontade dos Estados Unidos de ir ao espaço? Porque a União Soviética já tinha ido. Em 1961, um primeiro homem foi para o espaço. Esse homem era russo, esse homem era o senhor Yuri Gagarin. Quando em 61, um homem foi ao espaço, e esse homem era soviético, John Fitzgerald Kennedy, o grande presidente dos Estados Unidos, deu um murro na mesa da sua sala presidencial e disse: em menos de 10 anos, nós temos que levar o homem à Lua. Ele morreu antes, foi assassinado. Mas o pessoal resolveu dizer: nós vamos cumprir a palavra e a promessa do presidente. E em 1969, um homem chegou à Lua, e esse homem era norte-americano. Então a ideia é o que era: a Terra ficou pequena para eles brigarem. Eles começaram a brigar no espaço. Então a lembrança do meu amigo é o quê? Lembrar algum desses episódios, lembrar a Guerra Fria, lembrar algumas disputas, a lembrança do homem ter ido ao espaço em 61, a lembrança do homem ter ido à Lua em 69, lembrando como evento da Guerra Fria. E quem sabe em 61 lembrar de outra coisa também: o embargo à ilha de Cuba. Não sei se vocês acompanharam, acredito que sim. Ainda no governo de Barack Obama, né? Hoje os Estados Unidos está sendo administrado pelo senhor Donald Trump, mas o anterior a ele era o Barack Obama. Barack Obama começou a dar um início de aproximação de relações com Cuba para acabar com o embargo. Pessoal, que embargo econômico é esse? Que embargo é esse que os Estados Unidos fez com a ilha de Cuba? Simples, meu filho. Cuba, para os Estados Unidos, é quase uma parte deles. Se você pegar um mapa e ver onde está a ilha de Cuba, ela está tão próxima aos Estados Unidos que, se você pega um avião de Miami a Havana, você leva 50 minutos. Se você pega um barco de Miami a Havana, você leva uma média, mais ou menos, quem sabe, de 5 horas. Se existisse uma estrada de Miami a Havana, você levaria uma média de 1h30. É muito perto. Era tão perto que os norte-americanos usavam Cuba como sua fonte de diversão. Cuba tinha muito cassino, Cuba tinha muita casa de prostituição, porque o norte-americano, como é que ele é? É lindo, maravilhoso, perfeito. O americano é maravilhoso, perfeito. Ai, que homem lindo. Ai, que americano, olha aí, família, papai, mamãe, filhinhos, todo mundo sorrindo.
É o American Way of Life. É o modo americano de viver. Ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Aí o homem chega para a mulher: minha senhora, eu vou bem ali e volto já, viu? São 9 da manhã, lá para as 10 da noite eu estou voltando, vou jogar com os amigos. Mas ele jogava em Havana. Ele, os amigos, cassino, carros, mulheres, charutos, e depois voltava para a sua vida linda e maravilhosa e perfeita. Quando Cuba disse: eu vou me libertar desse domínio, esse processo foi liderado por um advogado chamado Fidel Castro, e Cuba, nas barbas do tio Sam, no quintal dos Estados Unidos, virou um país socialista, na maior nação capitalista do mundo. O que é que os Estados Unidos podiam fazer? Atacar Cuba? Como? Rapaz, se fosse atacar Cuba, tinha começado na Terceira Guerra. Porque quando Cuba se torna socialista, se une à União Soviética. E quando se une à União Soviética, o presidente da União Soviética na época, chamado de Nikita Khrushchev, isso é nome de homem. Mesmo, porque muita gente diz: Nikita, isso não é homem de mulher. Não, é porque eles são eslavos, não são latinos. Né? Um dos papas mais conhecidos da história da Igreja Católica, o nome dele é Karol Wojtyła. Ele é polonês e chamava-se de João Paulo II. Já faleceu, mas é conhecido. Pois é, Nikita Khrushchev foi presidente da União Soviética. E presidente da União Soviética, ele disse assim: Fidel Castro, tu agora é socialista, é meu amigo, eu vou te fazer um favor, eu vou te mandar uns mísseis nucleares para tu instalar na ilha e se proteger. Olha, míssil nuclear a 50 minutos dos Estados Unidos. A Terceira Guerra Mundial dá certa. Então o Kennedy disse: se esses mísseis chegarem na ilha, eu detono a ilha. Poxa, sem nenhum tipo assim de, sei lá, de subterfúgio, amenizar. Amenizar para quê, rapaz? Os Estados Unidos eram a maior nação mesmo. Então, desde 61, os Estados Unidos dizem: ninguém na América faz comércio com Cuba. Está iniciado em 61 um embargo econômico, que Barack Obama tentou diminuir essa relação, mas que Donald Trump, ainda com um jeito meio nacionalista, mas truculento, ainda quer manter. Tá certo? Então, um assunto, Guerra Fria é um assunto ótimo, é um assunto importante, é um assunto que você pode rever algumas coisas, mas deixa eu lhe dar uma dica. Sei lá, é porque tudo depende de cada um. Eu acho que hoje o seu dia é mais de preparação e, quem sabe, para a redação. Acho que você poderia, quem sabe, ouvir uma dica de alguém. Foi muito bem mostrado pelo Fernando aqui alguns temas que foram, quem sabe, não feitos, infelizmente, por alguns de vocês. Você poderia fazer hoje. Você poderia pegar alguns temas, por exemplo, o pessoal está falando muito do sistema prisional, está falando muito sobre, por exemplo, questões familiares, questões do índio, eu faço um tema desse, um tema proposto até mesmo por um aulão, um tema proposto até pela internet. Faça hoje, porque o tema, o Enem, escute o que eu vou dizer agora, com convicção, o Enem amanhã não vai lhe surpreender, a matéria foi toda dada. O tema da redação não vai lhe surpreender, vai ser um tema ótimo. Mas quando ele pega de surpresa, a adrenalina sobe. Quem vai fazer a melhor redação? Quem estiver treinando mais. Quem estiver preparado para esse momento. Então é assim. Qual vai ser o tema da redação? Então, um tema assim: sustentabilidade. Aparentemente muito fácil, né? Vamos lá. Você envolve com isso novas ideias, você envolve com novas ideias para proteger a natureza. Quem sabe você pode lembrar os 2 anos do que aconteceu em Mariana, que foi aquele desastre no interior de Minas Gerais. Você pode falar da questão, no caso, que para a sustentabilidade ser melhor, tem que ter uma questão ligada ao lixo, como proteger exatamente o solo por conta do lixo. Quer dizer, parece um tema fácil, mas tem tanta coisa que você pode encaixar e ela ficar 1000. Então, treine antes de fazer, tá bom? Então vamos começar aqui a fazer umas questões. Bora que a gente relembra nessas questões alguns outros temas. Só um minuto, tá? Oi, alguém? Oi, claro.
olha só, meu amigo está me perguntando sobre a questão do voto feminino. É mais abrangente perguntar sobre as próprias garantias, as vitórias das mulheres com o passar do tempo. É bom lembrar que o voto feminino foi garantido na Constituição de 1934. Primeira vez que a mulher vota em 1934, tá? Que é a Constituição do Vargas, que essa Constituição, por sinal, é uma Constituição inspirada na Constituição da Alemanha, que era uma Constituição de 1919, por isso essa Constituição era chamada até de Constituição Weimar ou Weimar, era assim que era chamada, tá? Nessa Constituição, meu amigo, não somente o voto feminino foi garantido, mas também o voto secreto, é importante também lembrar disso. E aí, é claro, o movimento feminista foi ganhando mais força, né? A questão, acima de tudo, de leis que foram sendo dadas às mulheres, né? Quem sabe lembrando situações até hoje em dia da Lei Maria da Penha, feminicídio e coisas desse tipo. Então, é claro, nunca se pode descartar, mas acredito que ele vai colocar isso estrategicamente. Sei lá, alguma coisa que possa ter chamado a atenção. O Enem gosta muito disso. Você já reparou nisso? Já reparou nas provas? Ele gosta muito de alguma coisa que pode ter chamado a atenção no primeiro semestre, pode virar uma questão também, tá? Então, o que é que nós tivemos muito de atenção, quem sabe? É a questão ligada mais à criminalidade, a questão das reformas políticas do governo. Acho que isso chamou muito mais atenção do que, quem sabe, a causa da mulher, ao mesmo tempo que não se despreza essa situação. Tá bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu queria fazer essa questão, em primeiro lugar. Queria que você me desse uma atenção a ela. Eu estou com um momento em que ela está aqui, como está no seu encarte, como está na sua apostila, e o outro momento ela está com o gabarito. Tudo bem que vocês já estão com os gabaritos das questões, mas eu queria, no caso, fazer aqui um comentário maior, tá? Um comentário melhor. Frank Miller inspirou-se na verdadeira Batalha de Termópilas, ocorrida em 438 a.C. na Grécia, para escrever Os 300 de Esparta. A adaptação da história em quadrinhos de Miller foi levada ao cinema em 2006 pelo diretor Zack Snyder em um título 300. A respeito do contexto das guerras médicas, tema abordado no filme, assinale a alternativa correta, que a alternativa correta dessa questão é a C de casa, tá? Olha só, vamos relembrar esse tema. O tema Grécia não está sendo mais um tema na prova do Enem, falando sobre as histórias da Grécia. Como eu disse há poucos minutos, a Grécia fala muito sobre o quê? Sobre democracia, sobre a questão da filosofia. Cara, olha, eu sei que até gravado vai estar, acho que professores de filosofia vendo isso, ou sabendo de vocês isso que eu vou dizer, vai ficar com muita raiva, mas vê se a dica pode ser boa, tá? Quando você estuda para uma prova de filosofia, é estudar o pensador e a tese. Olha só, estou sendo absurdamente horrível com os estudos da filosofia nessa hora. Mas é estudar o pensador e a tese para fazer a prova. Tá? Você vai abranger quanto conhecimento para fazer aquela questão. E aquela questão precisa de uma resposta. Então concorde comigo. O pensador é Maquiavel. A minha resposta vai para absolutismo. O meu pensador é Jean-Jacques Rousseau. A minha resposta vai para iluminismo com tendências democráticas. A ideia é essa. Aristóteles, pensador grego, a ideia dele é a ideia de valorização até mesmo de quê? Da escravidão. Por quê? Porque Aristóteles aqui dizia que o cidadão grego é valoroso para ele estudar, pensar, raciocinar. Quem faz trabalhos braçais é desprezível. Desprezível. É por isso que eu chego a dizer, desculpe o desabafo, que quando você fala de alemães, você o quê? Pensa num povo ruim, né? Predador, matador de judeu, russo, nem sorri, né? O povo, é muito passado essa mídia, né? O povo russo nem sorri. O quê? O povo inglês, miserável, autoritarista. Mas o povo, para superar, na antiguidade, superar todos eles, é o grego. O grego é boçal, o grego é autoritário, o grego é doutor.
É isso até mesmo, desculpe para alguns, para que ninguém receber isso como um ataque, isso é o que nos restou até mesmo da Grécia, o nosso sangue latino. Essa é a ideia de que nós podemos fazer algumas coisas, outras não, né? É o cara que sai daqui, bem de família, vai para os Estados Unidos para limpar o chão da lanchonete, manobrar o carro, virar porteiro. Aí ele voltou para o Brasil. Aí o cara diz assim: ei, quer ser porteiro? Tu era porteiro lá nos Estados Unidos. Era porteiro, aprendi muito. Pois é, eu tenho uma vaga de porteiro aqui no prédio, tu quer? Claro que não! Aqui no Brasil eu tenho boa família, eu tenho dinheiro, eu tenho... Ignorante! Porque ele é doutor. Ele faz qual tipo de curso? Não, ele é doutor, ele é universitário, ele é acadêmico, ele é isso. Isso é o sangue grego. Nós não podemos fazer todas as coisas. Quem faz todas as coisas é qualquer um. É qualquer um. Você não pode lavar os pratos da sua casa, você não pode varrer o chão da casa do amigo. Por quê? Porque você é dessa família e assim, assado. Isso é o que pensava Aristóteles. É por isso que uma sociedade excludente é chamada de uma sociedade aristocrática, porque vem de Aristóteles. Se Aristóteles valoriza essa divisão social, ele valoriza a escravidão. E na Grécia a escravidão é comum. É a ética do momento. Ética depende do momento. A nossa ética hoje em dia tem a escravidão como sendo uma coisa horrível, inferioriza as pessoas, humilha as pessoas. Mas na Grécia não. Eu, sendo cidadão, eu não faço esse trabalho. Trabalho braçal. Isso é para o escravo. É por isso que na Grécia o escravo não vota, a mulher não vota, o jovem não vota, o estrangeiro não vota, porque eles são resto. Então quando começou essa guerra, os persas dizem: nós temos que acabar com esses gregos, porque eles são ordinários demais. E é isso mesmo, nos filmes se passa isso. Quem aqui possa ter assistido o filme Troia, no filme Troia, vai colocar acima de tudo, lá na visão do filme, a vida de Aquiles. E existe no começo do filme, nessa vida de Aquiles, um momento em que ele é chamado para uma batalha com um homem só. Os exércitos estão lá, emparelhados, mas os comandantes dizem: não, bota seu melhor homem, que eu boto meu melhor homem. Quem vencer fica com as terras dos outros. O cara chamou um gigante. Para os gregos chamaram Aquiles. Rapaz, quando o Aquiles aparece para lutar, ele só dá um golpe e mata o cara. Quando ele mata o cara, ele chega na frente do exército inimigo e começa a dizer: mais alguém? Quem quer lutar mais? Mais alguém quer lutar? E todo mundo com medo. E ele diz: quem venceu aqui são os gregos, porque eles são os melhores. Então, quando vai começar essas guerras chamadas guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, são as guerras para mostrar que os gregos são os melhores. E eles ganham. Então, as guerras médicas simbolizam o quê? O expansionismo persa. São os persas querendo, portanto, dominar. Que já haviam dominado cidades gregas na Ásia Menor, estabelecido o controle persa sobre rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania grega, tornando inevitável o conflito greco-persa. Por isso a guerra também é chamada assim: ou guerras médicas, ou guerras pérsicas, ou guerras greco-pérsicas. Mas a vitória é grega, e agora, se a vitória é grega, os persas têm um processo de decadência. Tá certo? Por sinal, quem assistiu esse filme vai lembrar que até o rei, nesse tempo, era o rei Xerxes. Certo? Mas quem começou as guerras greco-pérsicas foi o pai dele, que era o rei Dario I. Só uma lembrança, isso não cai na prova. Mas o Dario I, como rei na Pérsia, ele criou o primeiro sistema monetário, a primeira moeda, por isso o nome
dárico, tá certo? Então, nessa questão, nós estamos fazendo aqui, na primeira questão do seu encarte, essa questão está na sua apostila, tá certo? Apenas estou resolvendo aqui para ser um pouco mais objetivo. Até aqui está tudo bem? Tranquilo? Sem problemas? Vamos lá. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, dá para fazer algumas questõezinhas. Vamos lá. Aqui é só lembrando um pouquinho da história grega. Eu coloquei isso aqui e você fica à vontade ou de conseguir com a nossa equipe aqui do nosso projeto, ou então se quiser pode tirar uma fotografia rápida, simples, em relação a isso. São somente algumas dicas sobre os povos gregos, tá? Grande importância, a divisão deles em cidades e estado. Lembrando que a cidade e estado, como na Grécia existia um processo de cidades e estado, concorde comigo? Vamos lá. Pessoalzinho, fiquem à vontade se o pessoal precisar sair, sem problema nenhum. Mas assim, vamos tentar, o pessoal que está ainda na luta, o pessoal que ainda vai ficar um pouquinho, vamos tentar concentrar mais, porque aí a gente evita um pouquinho do barulho, tá certo? Obrigado. Então, nesse caso, o pessoal vai lembrar que o sistema político que existia na Grécia era um sistema de cidades e estado, tá? Por sinal, era um total de 410 cidades e estado, mas é claro, o principal destaque era para Atenas e Esparta. Tanto que eu gosto até mesmo de dizer, quem sabe seu professor do dia a dia também já disse isso, você não estuda história grega, você estuda história ateniense. Você não estuda história grega, você estuda a história de Atenas. Como Esparta é diferente, você estuda história de Esparta também. Mas no final das contas você não estuda história grega, você estuda história ateniense, tá? E aí, só rápidas indicações, a democracia era extremamente excludente. Qual é a diferença da democracia ateniense? Qual é a diferença da democracia grega para a democracia dos nossos dias? É que a democracia grega é uma democracia excludente. Acabei de dizer, jovem não vota, mulher não vota, escravo não vota. Hoje em dia, todas essas pessoas, vamos dizer assim, hoje não temos mais escravidão, ou pelo menos formalmente não temos, tá? E temos todo esse pessoal com acessibilidade eleitoral, né? O jovem vota, é uma condição que foi conseguida na atual Constituição. As mulheres votam, como muito bem o meu amigo ali chegou a lembrar que a mulher começa a votar na Constituição de 34, tá certo? Então, a acessibilidade hoje é muito maior. Então, qual é a diferença da democracia ateniense para a democracia dos nossos dias? É a inclusão. E concorde comigo, o Enem adora inclusão. Adora, tá? E aqui só alguns outros detalhes de classes sociais de algumas cidades, tá? Vamos passar logo para a questão. Eu queria fazer agora a questão número 4, tá? Eu escolhi essas questões, é claro, todas as questões que estão aí na sua apostila têm sua grande importância, têm seu grande valor, mas eu escolhi essas questões para lembrar principalmente alguns dos temas, tá? Vamos ler essa questão, vamos tentar fazer, por favor. Para o historiador Arnold John Mayer, as duas guerras mundiais, as de 1914 e 1918 e a de 1939 e 1945, devem ser vistas como constituindo um único conflito, uma segunda guerra dos 30 anos. Essa interpretação é possível pelo fato, olha aí a jogada da questão, ela colocou, no final das contas, 3 guerras num enunciado só. Mas a grande intenção para eu falar é principalmente nas guerras mundiais. Você já se tocou nisso? Espero que sim. Que a Segunda Guerra é uma continuação da primeira? Já tinha se tocado, né? Não é somente pelo tempo muito curto que existe, né? Porque quando a Primeira Guerra acabou era 18. Quando a Segunda Guerra começará é em 39. O espaço de tempo é somente de 20 anos. Mas as coisas são praticamente as mesmas. São as questões nacionalistas, são as questões imperialistas. Agora vai aparecer para a Segunda Guerra um ingrediente a mais. Qual seria esse ingrediente a mais? O totalitarismo, que o totalitarismo é o nazifascismo. Esse ingrediente a mais o que será? Será, na verdade, toda aquela parte de países vencidos, derrotados na Primeira Guerra, que querem se vingar. O que a Alemanha quer fazer na Segunda Guerra? Se vingar. É isso que ela quer. E ela acabou encontrando um cara com esse mesmo espírito de vingança para estimular isso, que foi exatamente o Hitler. Aí, alguns dias me perguntam, professor, eu não consigo entender como é que um homem tão preconceituoso,
tão terrível, tão matador, como Adolfo Hitler conseguiu ter um poder sobre a nação tão grande, o pessoal confiar tanto nele? Em primeiro lugar é a crise. E, quem sabe concorde comigo. Quando a crise vem, gera desespero. Quando a crise vem, gera desespero. Quantas pessoas que eu acho que você possa conhecer fizeram coisas absurdas pelo desespero? Rapaz, eu vou fazer isso aqui. Mas se tu fizer isso, como é que pode? Tu vai gastar esse dinheiro, vai conseguir isso? Isso é desesperador, tu não vai resolver o problema. Pelo desespero no momento. É a crise. Então é uma Alemanha que estava tão miserável, mas tão miserável, que eu vou lhe dizer uma coisa que vai lhe assustar. Lhe assustar. Para você ter uma ideia como a situação da Alemanha estava miserável, eles tinham uma inflação no período entre guerras de 1000% ao dia. Eu vou repetir, tá, meninos? A inflação da Alemanha no período entre guerras era de 1000% ao dia. Só para você ter uma ideia, os índices inflacionários do Brasil, que estamos em crise, não chegam a 12% ao mês. A inflação da Alemanha é de 1000% ao dia. Eu conto uma história que alguns ministros pensam que é até uma brincadeira, mas não é. Alemanha, pós-Primeira Guerra, miserável, e a inflação 1000% ao dia. O cara resolveu sair de casa para comprar pão. Como a inflação estava muito alta, o dinheiro estava muito desvalorizado. O cara, para comprar pão, ele tinha que levar o dinheiro em um carrinho de mão. Porque o dinheiro está desvalorizado, mas o pão custava milhões e milhões de marcos. Aí o cara saiu de casa para comprar pão com um carrinho de mão cheio de dinheiro. De uma hora para outra, ele para em frente a uma vitrine que tem umas roupas muito bonitas. E ele começa a sonhar. Coloca o carrinho de mão na calçada, olha para a vitrine e começa a dizer: as coisas melhoram, eu vou comprar essa roupa. Ou roupa bonita para sair com a família. Olha que coisa maravilhosa. Ele sonhando, olhando para a vitrine e sonhando. E o carrinho de mão cheio de dinheiro aqui na calçada. Quando ele para de sonhar e resolve pegar o carrinho de mão, roubaram o carrinho de mão. Para largar de ser besta, mas só roubaram o carrinho de mão, o dinheiro estava na calçada. Só roubaram o carrinho, o dinheiro estava na calçada. Porque o dinheiro não valia nada. Naquele tempo na Alemanha, mais valia queimar dinheiro do que comprar carvão para se esquentar. Era melhor só levar o carrinho mesmo. Porque não valia nada. Então imagine um clima de um povo derrotado. Imagine um povo sem condições, numa total crise. Vem um cara que diz: eu acredito em vocês. Passa confiança, passa autoridade, passa soluções. E isso é o senhor Adolf Hitler. Certo? Hitler passa soluções. E o cara, naquele desespero, acredita. Mas ele era matador, ele era cruel, era preconceituoso. E quem sabia disso? E quem sabia disso? Você está sabendo hoje. Porque já acabou a história. Você já sabe o fim dela. Mas quem sabia na época? Acredite, os alemães só conseguiram entender o que acontecia dentro de um campo de concentração só em 1942. A guerra já no seu final. Porque o que se passava dentro do campo de concentração era mostrado, sabe o quê? O povo achando bom, o povo dançando, o povo comendo. Não mostrava câmeras de gás, pessoas sendo recolhidas mortas, principalmente os judeus. Para que mostrar isso? Nada feito. Só mostrava coisa boa. Isso é o poder da mídia. Isso é o poder da mídia. A mídia era controlada pelo governo. É por isso que o regime de Hitler era totalitário, porque tinha um controle total, inclusive da informação. E aí, o povo desesperado, um líder confiante e uma informação controlada, quem iria ficar contra ele? Tá? Então aí ele está se debatendo nesse período entre guerras, nesse período de uma guerra de 30 anos. A guerra de 30 anos é uma guerra que aconteceu dentro do setor europeu, que tem esse nome por conta da sua durabilidade. E aí a gente acaba fazendo essa relação, na opção C de casa. Mais uma vez eu estou na quarta questão, e na opção C de casa diz apesar da paz do período entre guerras, a Segunda Guerra tem sido causada pelos dispositivos recorrentes na página 19. Vamos lá. Quando acabou a Primeira Guerra, quando acaba qualquer guerra,
Quando acaba qualquer guerra, tem que existir um acordo de paz. É por isso que o rapaz que está administrando a Coreia do Norte está querendo fazer uma guerra. Porque quando na década de 50 houve uma trégua na Guerra das Coreias, não houve assinatura de um tratado de paz. Então aquele rapaz que está enlouquecendo o mundo, dizendo que tem ali tipos de bomba e que vai começar uma terceira guerra mundial, ele diz: eu vou começar uma guerra que nunca acabou. Uma guerra para acabar precisa de um acordo de paz. Quando a primeira guerra mundial acabou, foi assinado a paz de Versalhes, o tratado de Versalhes. Só uma explicação rápida. Sabe por que foi em Versalhes, não sabe? Versalhes é um grande palácio e é uma grande cidade no interior da França. Ela não é nem no interior, ela fica assim uns 22 quilômetros de Paris, né? Seria o que a gente poderia chamar de região metropolitana. Em Versalhes existe um palácio que é um dos maiores da Europa, que foi construído por um rei chamado Luís XIV. Luís XIV não construiu um palácio, ele construiu o Éden, o céu, porque ele dizia que ele era divino. O Luís XIV é o rei francês do tempo do absolutismo, que ele dizia que ele era o rei sol, ele era o todo-poderoso. Por isso ele dizia: o Estado sou eu, o Estado sou eu, o Estado sou eu. Ele construiu um palácio para ele morar com a mulher, com os filhos, com os empregados, que só de quartos tem 2.000. 2.000. Não tem nenhum banheiro, mas isso é um detalhe. Nenhum. Esse negócio de sustentabilidade, higiene, proteger a natureza é uma coisa nova. Tá? É por isso que na Europa tem tanta peste, porque a higiene é pouca. Mas voltemos. Palácio de Versalhes é na França. Entendi. Aonde o senhor está querendo chegar? O país na Primeira Guerra Mundial que mais queria acabar com a Alemanha era a França. E aí quando acabou a guerra e a França venceu, ela disse: eu agora quero me vingar, quero fazer a Alemanha entrar no meu país e assinar um acordo de paz no meu país, para eu me vingar dela. Então o Tratado de Versalhes, o que é? É um tratado de duplo efeito. O Tratado de Versalhes, o que é? Um tratado de duplo efeito. Vamos lá, o primeiro efeito do Tratado de Versalhes: ter acabado com uma guerra. Acabou com a primeira guerra. Qual é o efeito segundo do Tratado de Versalhes? Ter iniciado a segunda. Ele cutuca tanto, ele exige tanto da Alemanha, tanto, que ela é tão humilhada, ela diz: eu quero minha vingança também. Eu quero minha vingança também. O Tratado de Versalhes diz: a Alemanha foi culpada de tudo. A Alemanha tem que pagar todas as indenizações. Toda a força aérea e os submarinos da Alemanha tem que ser entregues aonde? À Inglaterra, à Alsácia e à Lorena, que são territórios que já pertenceram até mesmo à Alemanha, tinham que passar agora para a França. Provoca, intimida. Tá bem? Vamos fazer uma outra. Isso aqui é só uma dica rápida sobre a Primeira Guerra. Tá certo? Para você que queira, no caso, se lembrar, sempre lembrando que tanto a primeira como a segunda tem alianças militares. Como estamos apostando, quem sabe, numa prova do Enem mais técnica, querendo mais conhecimento, quem sabe as interpretações continuarão mais, o conhecimento irá prevalecer, tá? Eu quero saber sobre, sei lá, uma coisa que possa estar badalada agora. Eu quero saber sobre Guerra Fria. Eu quero saber o que é. Eu quero saber o que foi a Guerra do Vietnã. Sei lá, colocado algum determinado assunto diretamente para você responder. Então, se a questão for técnica e o tema for Primeira Guerra, por exemplo, vamos saber das alianças militares. A Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Professor, acredite, desculpe esse desabafo, mas toda vida eu me confundo, acredite? Não se confunda não. Não é Tríplice Aliança, é da Alemanha. O outro é da Inglaterra. Agora você também pode usar outra coisa. Eu, como um bom cearense que sou, falo algumas vogais, algumas palavras do jeito que o cearense fala. Então, por exemplo, eu não falo Tríplice Entente, eu faço Tríplice Entente, né? Não é I. E a opção E, não é a opção E.
né? Que o pessoal geralmente do Sudeste fala dessa maneira. Então vamos lá, é tríplice intente. Você cearense fala assim, tríplice intente, intente Inglaterra. Aliança, Alemanha, intente Inglaterra. Pronto, você não confunde mais. Acabou-se. Certo? Aqui só a questão de expansão, e lembrando também que quando a gente fala sobre a Primeira Guerra, a gente acaba falando da Revolução Russa. Por que a Revolução Russa deu certo? Por que a Revolução Russa acabou sendo uma revolução bem sucedida? Outras revoluções socialistas aconteceram. Por que a Revolução Russa deu certo e as outras não? Simples. Você concordaria comigo que a Primeira Guerra poderia ser resumida numa guerra capitalista? Olha aqui, olha aqui. A participação na Primeira Guerra da Alemanha, da Áustria, da Itália, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, do Brasil. Eu poderia dizer que na Primeira Guerra eu teria uma guerra de capitalistas versus capitalistas, sim ou não? Sim, não teria? Então concorde comigo, se a guerra é de capitalista versus capitalistas, a guerra irá enfraquecer o sistema. O que é que o pessoal lá na Rússia acabou fazendo? O que é que o Lenin acabou fazendo com o Partido Bolchevique? Deu bote. Deu bote. Ele viu que o capitalismo estava fraco, e o capitalismo fraco, o socialismo ficou forte. E aí ele deu bote. Por que outras revoluções socialistas não deram certo e a Revolução Russa deu certo? Por causa da Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra enfraqueceu o capitalismo e deu ao socialismo a condição de ganhar. Essa é a ideia. Tá? E aí um indicativo de algumas características do período entre guerras. Vamos fazer essa questão? Acho que dá tempo para fazer essa daqui, tá? Eu acho que a gente poderia até fazer uma outra questãozinha. Pronto, vamos fazer essa questão 9, que é uma questão sobre sociologia. Essa questão é uma questão que eu acho mal barata, porque ela é realmente uma cara do Enem, na condição de usar uma estratégia interessante. Ela colocou uma música, essa música ela foi feita pelo Gilberto Gil e pelo Herbert Viana. Essa música, ela, quando foi feita, o Herbert Viana usou essa composição para lançar essa música ainda na década de 80. O Herbert Viana é a principal figura de um grupo musical ainda hoje existente, chamado de Paralamas do Sucesso. Acho que, quem sabe, alguns podem até gostar das músicas desse grupo. E esse grupo, quando ele se lançou, ele lançou com, tudo bem, com algumas músicas legais. A década de 80 é muito bobinha, né? Ela tem algumas músicas interessantes, mas ela tem algumas músicas também de alguns contextos críticos. E o Herbert Viana, como o pessoal de Brasília, gostava muito de fazer música para dar algumas alfinetadas, algumas críticas sociais. E essa música que eles lançam num som de reggae, que é muito legal até, quer dizer, é tudo uma questão de gosto, né? Você pode até não gostar da música, mas essa música ela tem um contexto social legal. Acompanhe, olha só. A novidade veio lá da praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade é o máximo do paradoxo estendido na areia, alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo para ceia. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, este carnaval, de outro, a fome total. Quer dizer, ele mostra nessa música que aparentemente é assim, descontraída, legal, como eu disse, em som de reggae. Ele dá uma alfinetada no sistema, mostrando as desigualdades que chegam a existir, tá certo? Então vamos lá. Tendo por base a letra acima, podemos destacar a opção que é dita como correta é a D de dado. Olha como realmente é. A opção A diz assim: o total engajamento da música popular brasileira nos temas políticos atuais nacionais. Concorde comigo que teve um tempo que MPB era uma sigla que designava músicas que, vamos lá, eram mais intelectualizadas, né? Dava aquela condição, no caso intelectual, por exemplo, na década de 60, 70, era a música do Tom Jobim, era a música do Chico Buarque, né? Ah, será voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que darei na sua boca, né?
tudo bonitinho, intelectualizada, algumas músicas de contestação, como foi a música do Chico Buarque, tudo bem, mas hoje você não pode, vê se você concorda comigo, não pode dizer que MPB é só isso. É música popular brasileira. Então pode ser que o funk seja MPB, né? Sei lá, o axé. E ela encaixa, esse bate do beat, ela encaixa, com o cavaco, pandeiro, encaixa. Isso é MPB. Se você vai ter algum tipo de melhoria na sua vida ouvindo uma música dessa, é por sua conta. Mas, você não poderia dizer, é MPB, porque é música popular brasileira. Não seria isso? Né? Então vamos lá. Essa música, ou toda MPB, tem contexto desse tipo? Não tem esse contexto político. A expressão do inconformismo dos jovens atuais essa situação política, econômica, cultural e social do país. Será que toda música feita, quem sabe, por jovens tem esse inconformismo? Em 2013, aumentaram as passagens de ônibus em 20 centavos em São Paulo. Fizeram uma manifestação que correu o país inteiro. Nesse dia de final, eu amanheci no dia com a gasolina 4,20 e ninguém estava na rua. Ninguém estava se manifestando. A gasolina está 4,20. Não sei aqui, mas lá em Fortaleza já está. Quem sabe em alguns interiores está até mais caro. E o pessoal está na rua. Ah, é porque é dia de finado, né? Dia de finado ninguém faz manifestação. É isso? Não é isso. Nem tudo acaba gerando esse inconformismo. A opção C, o processo de globalização da economia trouxe maior equilíbrio social independente das guerras. Equilíbrio? A globalização com equilíbrio? Absurdo! Não existe isso. Agora, olha o que diz na D. Aponta o desequilíbrio e a desigualdade da riqueza e da miséria na vida cotidiana. É o que diz a música, né? É o que diz a música, ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado este carnaval, de outro a fome total. Quer dizer, a desigualdade, o abismo, porque enquanto uns estão se divertindo, outros estão na miséria. Essa é a realidade. Esse é o tipo de questão que pode estar amanhã na sua prova, evidenciando desequilíbrios e as lutas sociais. Não é que você tem sempre que ter essa tendência, quem sabe, para acertar a questão. Apenas você nota que a relação acaba sendo essa. Eu, na verdade, queria agora já fazer a nossa finalização. Eu queria não somente fazer um agradecimento, mas eu queria lhe dar também uma última dica, tá? Vamos aqui para essa última dica, por favor. A última dica é importante. Eu queria que você, assim, ficasse atento. Não é uma dica assim, oi, você vai passar tal. Isso aí eu vou falar já. É uma dica importante mesmo. Olhe para os seus telões, tá bem? Olha só. Todo mundo fala que para você fazer uma boa prova do Enem, você tem que respeitar os direitos humanos, certo? Tudo bem? Você sabe quais são os direitos humanos? Os direitos humanos são esses daqui, ó. São 30. 30! Como é que eu vou aprender isso até amanhã? Não, você não precisa aprender até amanhã. Mas eu posso lhe dar uma dica de como você melhorar seu repertório sociocultural daqui para amanhã, em pouco tempo, acessando a internet. Direitos humanos, em inglês, é o Human Rights. Bote humanrights.com. Isso você pode fazer a procura no Google. Quando você colocar isso no Google, Human Rights, você vai para essa página. Olha só que página é essa. Você vai para a página aqui, né? E tem bem aqui, ó, 30 vídeos. Sabe o que são esses vídeos? São os 30 direitos humanos. Em 1 minuto, no máximo, cada vídeo. Você clica. Em 1 minuto você vai assistir aquele vídeo. E ele vai explicar esses 30 direitos. Por exemplo, o vídeo do direito não discrimine é assim. A pessoa vai para um racha. Aí o cara diz, eu quero fulano. Eu quero Beltrano. Quero fulano. Quero Beltrano. Vai escolhendo o time. E tem uma criancinha bem pequenininha, mas tudo para jogar com a bola na mão. Escolheu o time todinho.
e o menino não foi chamado para nenhum dos dois. O menino com raiva bate a bola, dá um chute e faz um golaço. Quando ele faz um golaço, o time coloca para ele. Esse bicho é um craque. Quer dizer, quando você discrimina alguém, você pode estar discriminando uma pessoa de valor. Nunca discrimine. Não discrimine. O vídeo acabou. Em menos de 1 minuto, você entendeu o direito, você melhorou seu repertório sociocultural para a redação amanhã. Assista isso. É rápido. Você vai o quê? Demorar meia hora? Meia hora para você conseguir fazer 1000 na redação? Meia hora para fazer 1000 na redação? Vale a pena. E é claro, lembre do horário. Amanhã você está no local de prova que horas? 11 horas. Ou, mais uma vez, 11 horas. Porque os portões fecham 12. Tá? Alimentos, como o Fernando muito bem disse, que não podem ser aqueles sacos, aquelas embalagens, tá certo? E indicada aí essa questão, até mesmo pela internet já foi avisado isso plenamente. Meus amigos, quero dizer mais uma vez, foi um prazer. Obrigado por ter me recebido também. Obrigado, Fernando, por rever. E apenas saibam, dê o seu máximo, que tudo vai dar certo. Tudo de bom, tá bem? Obrigado, professor. Gente, último aviso. Essa semana teve uma polêmica que entraram na justiça, né, querendo permitir aos candidatos se expressarem livremente, inclusive desrespeitando os direitos humanos. Essa briga ainda está morrendo na justiça. E agora, professor? Agora vocês ignoram e respeitem os direitos humanos, pelo amor de Deus, tá bom? Comecem amanhã pela redação, façam tudo com calma, cheguem no horário, sucesso. A gente se vê sábado, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, boa prova. Ah, que bom, rapaz. É porque essa dica aí... sair da tela, porque o cara ali tá falando. Não, é tranquilo, pode ser. Tchau, e boa. Cara, eu vou ter um tempo, você fala em 96, cara. Cara, que clima legal, né, bicho? Que povo positivo, né? Que povo positivo. Porque o de vocês já tem. Meu irmão, deixa eu lhe pedir uma coisa para tirar aqui meu... Posso pegar? Não, já pode tirar, que ele não é conectado com nada, não. tudo bem. É só com o passador mesmo. Tranquilo. Pronto, aí vai lá no aberto. E aí, Ian, como é que vai Finaliza. contigo? Você já vai agora. Para a transmissão, né? Já pode parar, né? Então. Tanto a gravação como a transmissão. Tu gravou através do aberto?